Olá pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia, depende da hora que vocês estão assistindo. Essa semana nós trabalhamos de forma introdutória, né, as possibilidades de uma linguagem alternativa ao ensino. Muitas contribuições interessantes foram colocadas no fórum, uma atenção específica a que tipo de público nós podemos atingir com essas linguagens, onde a gente pode diferenciar e segmentar toda uma sala de aula enquanto um ecossistema plural, né? Marcado por suas interseccionalidades. Então, a sala de aula com meninos e meninas, brancos e pretos, indígenas, quilombolas, em termos de classe social, geracional. Então, o público-alvo ele deve ser muito bem estudado para sabermos como acionarmos essas linguagens ultracontemporâneas, né? Até porque o tempo presente, sendo ele um tempo que movimenta o ensino de história, ele é um tempo que nos fornece muitas ferramentas, né? Então, novas metodologias elas vão surgindo nesses tempos atuais e servem na escola para aperfeiçoar uma nova visão do sujeito, do homem, no mundo e no conhecimento, né? Do homem, da mulher, uma visão capaz de fazer do aluno não um mero receptáculo, né, mas alguém que tenha iniciativa, compromisso, liberdade, um agente reflexivo. Isso faz parte do processo de letramento histórico, ou seja, um sujeito que saiba ler historicamente o espaço que habita, né? E uma visão de mundo que impulsione esse aluno a relacionar-se com a família, grupos sociais, com a cidade e virtualmente com o país e com o mundo. Então, esses são os desafios do ensino de história instrumentalizado nesse campo das linguagens alternativas dentro do campo do ensino. Foi até redundante, né? De acordo com a BNCC, é bem interessante, na página 395, o passado que deve impulsionar a dinâmica do ensino e aprendizagem, no ensino fundamental especificamente, é aquele que dialoga com o tempo atual. As linguagens alternativas do ensino de história, elas fazem parte desse regime de historicidade que o François Hartog chama de presentismo, né? E nesse universo do presente, o professor de história ele pode acionar muitas fontes históricas para serem trabalhadas no campo da história, né? De acordo com a Verena Alberti, nessa obra aqui que eu até recomendo a vocês, esse dicionário de ensino de história que a Marieta Moraes e a Margarida Maria organizaram, e tem diversos verbetes do campo do ensino de história. O verbete fonte histórica, ou fontes, é escrito pela Verena Alberti. E como essa semana que a gente vai iniciar fala sobre o impacto das novas fontes históricas no campo do ensino de história, sejam elas o audiovisual, a fonte sonora, as oralidades, entre outras, a Verena Alberti ela nos alerta que todo documento precisa ser identificado. Isso significa, em primeiro lugar, saber quem produziu, quando e onde foi produzido e onde se encontra. Se fizer parte de um acervo de uma instituição, deve haver também um código de identificação que convém registrar para posterior consulta. Se não for possível responder alguma dessas perguntas, essa impossibilidade deve ser assinalada. Essa instrumentalização da Verena nos remete que as fontes elas devem ser constantemente problematizadas, como um documentário do Netflix e um podcast. Ou seja, quem foi que produziu, quem foi que falou, quais são suas intencionalidades, quais são os ecossistemas
sociais e políticos que aquela fonte foi construída, para quem e como, ou seja, quais são suas condições de produção. A gente tem que sempre levar em consideração que nas linguagens alternativas a multiplicidade de fontes é fruto da nova história, dos efeitos da nova história no campo da história, que também vão entrar na sala de aula. Então, pós as reformulações epistemológicas, o giro epistêmico da escola dos análises, a produção humana de artefatos materiais e imateriais passam a ser desenvolvidas enquanto fontes. E essas fontes elas também vão nortear o nosso trabalho dentro de sala de aula, produzindo um ensino de história que desenvolva um diálogo entre o passado e o presente, né? Como eu falei para vocês no primeiro texto, que estudar história é se debruçar por qualquer experiência humana, independente de condição social, renda, cor, gênero, orientação sexual, deficiência, crença, idade, entre outros. Ou seja, tem o objetivo de formação cidadã dos jovens e dos adultos. E essa dimensão, o ofício do historiador e do professor de história tem essa dimensão social relevante graças, sobretudo, à prática do magistério, né? E essa prática do magistério de história no Brasil ela é fundamental para a formação de gerações de cidadãos. Então, sabemos o quanto esse tempo presente ele é um tempo complexo, onde ele envolve a possibilidade de trabalhar com múltiplas fontes e como nós vamos instrumentalizar essas fontes diante dessas camadas que a Verena falou aqui e no texto que a gente vai trabalhar essa semana, onde essa fonte foi produzida, como e por quê. Qual é o público que eu vou direcionar? Se a gente vai trabalhar no fundamental, se a gente vai trabalhar no ensino médio e como a gente vai produzir um diálogo com a vida e a vivência dos nossos alunos. Haja vista que eles já trazem possibilidades, eles já trazem um princípio de um letramento histórico da sua vivência na casa, histórias de casa, histórias da rua que mora, do bairro. E aí esse letramento ele é meio que costurado em cima dessas novas possibilidades. E hoje em dia são muitas, são amplas, são diversas e também são bastante perigosas, né? Até porque a história ela também passa por um campo de revisões, como a gente vê nessa imagem da Inglaterra, onde estão derrubando uma estátua de um vendedor de escravos dentro de um processo que hoje a gente chama de decolonização do ensino de história, onde os territórios que foram frutos de um projeto de colonialidade hoje começam a operacionalizar a ideia e o saber de que esse projeto de colonização ele ainda não foi, ele nunca saiu do nosso território e ele se encontra enraizado nos hábitos culturais, nas formas que nós nos relacionamos com os saberes, com as hierarquias de saberes, com práticas epistemicidas, né, que são práticas de morte, extermínio de diversos saberes, dos saberes dos povos originários, de matriz africana, entre outros. Então, ao acionarmos linguagens ultracontemporâneas ou não, linguagens que até então têm até uma tradição, como história em quadrinho, nós sempre devemos ter cuidado com a fabricação dessas fontes e como elas vão se estruturar dentro do território da sala de aula, que é um território de mediação e negociações em busca desse letramento histórico, da formação desse sujeito e dessa consciência histórica diante das possibilidades ultra-tecnológicas, velozes. É engraçado, esse vídeo está sendo gravado numa semana que se debate
a elaboração de um termo da língua inglesa, cringe, que significa algo como vergonhoso, onde uma geração acha que a geração dos anos 90, 80 é uma geração que é ultrapassada, é uma geração que comete gafes e micos, uma disputa geracional. Como é que a gente leva isso para a sala de aula? Ou seja, não adianta a gente levar um documento, um filme de uma plataforma de streaming onde a gente não tenha uma familiaridade enquanto professor com aquela linguagem veloz que uma geração é familiarizada, na verdade é alfabetizada, são nativos dessa tecnologia, né? Então, vamos falar sobre fontes históricas nessa semana e uso delas dentro da sala de aula, pessoal. Então, bom estudo para todos, leiam o texto, participem dos fóruns e vamos ficar atentos a esse cruzamento de debate do ensino e das fontes, tá certo, pessoal? Até mais!